Direito trabalhista. Você tem alguma dúvida sobre o assunto? Já pode, inclusive, enviar para a gente. A nossa conversa, a partir de agora, é com a advogada trabalhista Priscila Araújo. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Bom dia, obrigada pelo convite. Diante de tantas mudanças que acontecem, sempre mudanças vão acontecendo, quais são as principais dúvidas sobre o direito trabalhista? Inclusive, que é muito comum, é a questão do direito relacionado à questão das férias. Eu queria começar já fazendo essa pergunta sobre férias, que as pessoas sempre perguntam sobre essa questão. Queria que a senhora explicasse como é que o trabalhador tem direito às férias, quanto é que ele deve receber, como é que funciona tudo isso? Bom, o trabalhador, para ele ter direito ao período de férias, é necessário que ele adquira o período aquisitivo. O período aquisitivo, ele funciona da seguinte forma: o empregado ele tem que trabalhar 12 meses e após esses 12 meses é que ele adquire os 30 dias de férias. Essas férias podem ser tiradas até 30 dias antes do vencimento das segundas férias. E elas podem ser divididas em 3 períodos, sendo que um período não pode ser menor que 5 dias e o outro não pode ser menor que 14 dias. Então, no caso, as férias podem ser fracionadas, né? Sendo que o menor período não pode ser menor que 5 dias e o outro período não pode ser menor que 14. Isso. Pode ter até 3 fracionamentos, mas se o empregado quiser e for também do interesse do empregador, pode só haver 2 fracionamentos ou um fracionamento apenas. A palavra final é de quem? É do empregador ou do empregado? Quando a palavra final é do empregador. A palavra final é do empregador. Isso. Uma dúvida recente, inclusive, que há uma discussão ampla no Senado Federal, é sobre a questão de você pagar o sindicato. Não há mais a obrigação, é uma questão de você ficar à vontade de pagar ou não, e há essa volta desse debate no Senado Federal. Hoje, como é que está a situação de você pagar sindicato, pagar uma representatividade da categoria? A questão do sindicato tem que ser interesse do empregado primeiramente, porque o empregado só é sindicalizado se ele optar por ser sindicalizado. Tem alguns benefícios, claro, a sindicalização, mas também tem alguns ônus. Por exemplo, o empregado ele fica vinculado a pagar uma parcela mensal ao sindicato. E às vezes não é interesse do empregado manter aquele sindicato, porque é oneroso para ele também. Então não há obrigatoriedade de pagar sindicato algum, é uma questão opcional. É uma liberalidade do empregado querer aderir ou não ao sindicato. Nós temos uma pergunta que chega agora através do nosso WhatsApp, nosso telespectador que pergunta: posso vender minhas férias? Como funciona a negociação da venda de férias? Caso seja do interesse do empregado e do interesse do empregador, porque também o empregado não pode obrigar um empregador a comprar férias se ele não tiver interesse. Aí pode ser vendido uma parte das férias, pode ser vendido um terço de férias, não mais do que isso. Então tem que haver o interesse também das duas partes. Isso, nem o empregador pode obrigar o empregado a vender férias se ele não quiser, nem o empregado pode querer forçar o empregador a comprar as férias dele se ele não tiver interesse. Eu queria que a senhora explicasse mudanças que aconteceram recentes que aconteceram no sentido relacionado à questão das perícias do INSS, das questões, porque havia um tempo em que você não tinha uma esperança de quando a sua perícia ia ser realizada. Agora há uma obrigatoriedade no cumprimento desses prazos, né? Como é que funciona isso? Na teoria, realmente tem a obrigatoriedade do cumprimento de prazo. Na prática mesmo, o INSS está se adaptando, né? Porque a gente sabe que a demanda é muito grande em relação ao INSS e ele vem se adaptando da melhor forma possível. Hoje em dia, por exemplo, mesmo que você resida na cidade de João Pessoa, existe a opção de você fazer sua perícia em qualquer outra cidade que tenha um ponto do INSS. Se eu moro em Campina Grande, eu posso fazer minha perícia em Esperança, em Areia, em qualquer outro ponto que tenha o INSS, isso já para facilitar as filas, né? Para dar um andamento mais célere. Mas ainda está tendo muitos ajustes quando a gente fala da prática realmente.
Para o trabalhador que está em casa, como é que funciona agora? Digamos, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho hoje. Ele vai ao médico e o médico fala, ó, você precisa procurar o INSS para fazer a sua perícia. Essa perícia dura em torno de quanto tempo? Como é que está hoje a questão dessa fila aqui em João Pessoa? No caso do acidente do trabalho, o empregador, né, tem que emitir um CAT, porque é um acidente de trabalho, e aí ele dá a entrada junto ao INSS, ele pode dar a entrada sozinho, através do aplicativo Meu INSS, e como é um acidente de trabalho, geralmente é um ônus que requer uma celeridade maior, em geral a resposta do INSS tem sido em até 30 dias. Em até 30 dias, mas já com a realização da perícia, já com agendamento para fazer a perícia em 30 dias, tem conseguido isso? Não com a realização da perícia, mas pelo menos com um agendamento. Aí no caso desses 30 dias, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, e posteriormente é que é pago pelo INSS. A senhora fala que se agenda com 30 dias, certo? Agendou com 30 dias, mas para quantos dias na frente? Quantos dias posteriormente seria feita a perícia? Não demora não, mas que isso muito não. Não demora mais, né? Então tá ali em torno de 45 dias, é isso? Isso, por aí. Por aí. Tem mais pergunta dos telespectadores que estão em casa? Ô, Dayana, qual é a próxima pergunta? Gostaria de saber em relação a uma empresa que demite 70% dos seus colaboradores. Todos estão em aviso prévio. Corre risco de, nesse período, a empresa realizar um pedido de falência? Se caso isso acontecer, como tratar caso não receba os meus direitos? Em caso de falência de empresa que demitiu 70%, está operando apenas com 30%. Uma empresa que demite 70% dos funcionários, com certeza está passando por alguma dificuldade financeira, é muito provável, ou então está fazendo um remanejamento, né, de toda a sua equipe. Nesse tipo de caso, é interessante, primeiramente, procurar um advogado para ou tentar, junto à empresa, um acordo extrajudicial ou demandar judicialmente para tentar averiguar os bens que essa empresa possa vir ter, que possa quitar o ônus da relação de trabalho, porque a relação de trabalho ela tem caráter alimentício. Então, é de extrema importância que haja o pagamento. Inclusive, a prioridade é que haja o pagamento para o empregador, para o empregado, aliás, que precisa daquele rendimento para se alimentar e para sobreviver. Uma última pergunta, a doutora Priscila Araújo, vem mais do nosso público. São muitas perguntas chegando. A gente precisa fazer a última pergunta à senhora. Qual a pergunta, Dayana? Coloca, por gentileza. Fui desligado esta semana. Estamos em um período de dissídio. A empresa pode me demitir neste período? É a pergunta do nosso telespectador. Ele está no período de aviso prévio, é isso? Período de aviso prévio, é isso, Dayana? Eu não entendi a pergunta. Dissídio coletivo, que ele está informando. O ideal é que não seja, mas pode ser que sim. Mas aí, sendo que sim, o empregador vai arcar, né, com as devidas verbas. Doutora Priscila Araújo, um grande abraço e muito obrigado pela participação conosco agora. Obrigada também. Tudo de bom para vocês. São 7 horas e 20 minutos agora. Quer promoção? Você quer